Começa agora o Sessão TST. Você vai acompanhar os principais momentos da Sessão 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho. Podemos sentar. Muito bom dia a todos. Eu declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Egrégia SDI 2. O cumprimento às senhoras ministras, senhores ministros, o Dr. Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador-geral do Trabalho, senhores advogados, e todos que contribuem para o bom andamento da nossa sessão, dos nossos trabalhos. Vamos passar o pregão dos processos, observada a ordem das preferências. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 10.538, dígito 75 de 2016, em que são partes Banco Santander Brasil S.A., e Marco Flávio Kisterman e outro. Muito bem, com a palavra o ministro Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros, o Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região julgou improcedente a ação rescisória manejada pelo Banco Santander buscando desfazimento de acórdão proferido em reclamação trabalhista que teve origem na 4ª Vara do Trabalho de Juiz de Fora. A questão que se coloca versa sobre complementação de aposentadoria e possíveis reflexos de participação nos lucros e resultados. Na decisão rescindenda, o tribunal frisou, aspas, insurge o recorrente em face da decisão de origem no que tange ao deferimento da verba PLR aos autores, já jubilados. Alega que o encargo de complementar a aposentadoria do autor somente lhe foi transferida a partir de 2007, sendo que anteriormente a esta data esse ônus incumbia exclusivamente ao Banco Santander. Diz que nos termos do parágrafo 11 do artigo 16 da Regulamentação Básica do Banesprev, 5, não há nenhuma previsão de incidência da taxa de contribuição e custeio sobre verba PLR, não havendo, pois, amparo legal para se incluir tal verba na complementação de aposentadoria. Mais à frente, prossegue o regional. Conforme se infere dos autos, o autor, Márcio Flávio Kisterman, foi admitido nos quadros do Banco do Estado de São Paulo, sucedido pelo Banco Santander Brasil, em 5 de novembro de 69, tendo se aposentado em 27 de março de 91. Passando a receber o benefício de complementação de aposentadoria por tempo de serviço a cargo da hora recorrente. À época da admissão do autor, estava em vigor o regulamento do pessoal do Banco do Estado de São Paulo S.A., de 26 de maio de 65, cujo artigo 50 assim dispunha verbis, artigo 50, dentro das condições estabelecidas pelos estatutos, serão distribuídas semestralmente aos funcionários, inclusive aposentados, as gratificações que forem autorizadas pela diretoria. O artigo 56 dos regulamentos de pessoal de 75 e 84 manteve a mesma disposição acima transcrita, o que se evidencia as folhas 254 e 248. De outro lado, os artigos 44 e 45 do Estatuto Social do Banespa dispõem que verbis. Artigo 44. Na apuração do resultado decorrente do balanço semestral, serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, respeitado o dispositivo legal pertinente à matéria. Artigo 45.
Dos lucros que remanescerem, deduzir-se-á a quota a ser fixada pela diretoria para gratificação ao pessoal, inclusive os aposentados, que à data do levantamento do balanço estejam recebendo do banco abono mensal complementar de sua aposentadoria. Conforme se evidencia claramente da leitura dos dispositivos acima transcritos, conferiu-se aos empregados aposentados do banco demandado que perceberem complementação mensal de aposentadoria o direito à participação nos lucros da empresa. Com efeito, como se vê das normas transcritas, o direito ao recebimento da aludida vantagem tem origem nos lucros remanescentes ao final de cada exercício financeiro, apurados consoante balanços semestrais, tendo sido assegurada de forma geral aos empregados do banco, incluindo-se aí os aposentados que estivessem recebendo do banco abono mensal complementar de sua aposentadoria. Mais à frente, diz a Corte, na decisão rescindendo. Nesse sentido, irrelevante o fato de não constar das normas convencionais coletivas a extensão aos aposentados da verba PLR, eis que tais normas contrariam a norma interna do banco, artigo 45 do Estatuto Social, não tendo o condão de se sobrepor ao direito já adquirido pelo demandante, que encontra abrigo na Constituição da República, artigo 5º, inciso 36. Vieram embargos de declaração. O Tribunal da Terceira Região julgou improcedente a ação rescisória, fundamentalmente evocando a dicção da OJ 25 desta SDI 2, quando afirma não proceder pedido de rescisão fundado no artigo 485.5 do CPC, quando se aponta a contrariedade a normas de convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, portaria do Poder Executivo, regulamento de empresa e súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho. Em razão de recurso ordinário, o autor alega que as normas coletivas estabelecem o pagamento de participação nos lucros e resultados apenas para os funcionários em atividade. Aponta a violação dos artigos 5º caput 2 e 36, 7º caput 11 e 26 e 8º, 3 e 7º da Constituição Federal, 114 do Código Civil, 611 e 612 da CLT e 1º e 2º da Lei 10.101 de 2000. Quanto à alegada afronta aos artigos 5º caput 2 e 36 e 8º, 3 e 7 da Constituição Federal, 114 do Código Civil, 611 e 612 da CLT, observa-se que a decisão rescindenda não analisou a matéria sob o enfoque apontado na petição inicial da ação rescisória, o que traz o óbice do item 1 da súmula 298. No que concerne à violação do artigo 5º 2 da Constituição Federal, incidem os termos da orientação jurisprudencial 97 da SDI 2 desta Corte. Reafirmando ainda o quanto posto pela Corte de origem, no sentido da pertinência da OJ 25 desta SDI 2, ainda vejo que a acolhida do quanto pretende o autor da ação rescisória esbarraria na súmula 410 desta Corte. Nesse mesmo sentido, em caso idêntico, precedente do ministro Douglas Alencar Rodrigues, nessa subseção, e em relação à incidência da súmula 51 e 288 do TST ao caso, precedentes da Corte. Aqui eu trago precedentes dos ministros Dalazen, do ministro Augusto César, do ministro Cláudio Mascarenhas Brandão. Assim, dentro do padrão de legalidade que a Constituição Federal e a lei exigem, de fato, improcede a pretensão. Eu, pelos fundamentos aqui resumidos, senhor presidente, nego o provimento ao recurso ordinário. Nega provimento, doutor Ali. Senhor presidente, com poderes nos autos, eu peço o registro da presença nesse caso. Registro da presença. Obrigado, doutor Ali. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 20.443, dígito 77, de 2016. Em que são partes Banco Santander Brasil S.A. e Cíntia Duarte do Amaral Rotava. Com a palavra a ministra Maria Helena. Senhor presidente, aqui no caso, a hipótese em que o Tribunal Regional denegou a segurança e manteve a decisão concedida em sede de tutela de urgência
para determinar a reintegração e o restabelecimento do plano de saúde da litisconsorte passiva na reclamação trabalhista de fundo, visto que presentes os requisitos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil. Consta do ato dito coator que a empregada portadora de doença grave, fibrose pulmonar, foi despedida por justa causa enquanto havia necessidade de seu afastamento do trabalho. Está registrado, ademais, que o banco não colacionou aos autos da reclamatória nenhum documento dos quais, presumidamente, detém a posse capaz de dar suporte à aplicação da penalidade extrema no momento da convalescença da trabalhadora. No caso em tela, estão presentes a probabilidade de direito e o perigo de dano irreparável à litisconsorte passiva. O rompimento do vínculo empregatício na constância do tratamento da doença implica dano de incerta reparação para o trabalhador, porquanto soma a situação por si só delicada, um prejuízo financeiro que atinge a sua própria subsistência. Dessa forma, correta a decisão que conferiu efetividade à prestação judicional, que tem por finalidade proteger a saúde do trabalhador em detrimento de questões concernentes ao patrimônio da hora recorrente. Recurso ordinário conhecido, mas não provido. É assim que eu voto, senhor presidente. Nega provimento. Doutor Ali. Senhor presidente, com poderes nos autos, neste caso, peço uso da palavra. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Obrigado. Senhor presidente, eminente relatora, egrégia subseção. Interessante esse caso porque, quando da interposição do recurso ordinário pelo banco recorrente, houve-se a apresentação de um fato novo, superveniente, incontroverso, porque foi o indeferimento do auxílio-doença postulado pela reclamante junto ao INSS. Na verdade, a doença de fundo é fibrose pulmonar, que foi caracterizada pelo Acórdão Regional como uma doença grave. E, com todo respeito, isso é interpretativo, porque durante o contrato de trabalho inteiro, ela não foi afastada em momento algum por auxílio-doença ou auxílio-doença previdenciário. Acidentário, na verdade, acidentário. Ou seja, durante toda a contratualidade, ela jamais se afastou pelo INSS para fins de eventual tratamento de doença relacionada ao trabalho ou não. Então, primeiro aspecto, teve o pressuposto do afastamento previdenciário? Não. Segundo aspecto, a fibrose pulmonar, por mera assertiva do Acórdão Regional, é caracterizada doença grave para fins de caracterização de que a dispensa foi discriminatória. Inclusive, sob esse aspecto, não há e não houve controvérsia no Acórdão Regional. Isso não foi pré-questionado, que a doença teria sido caracterizada como discriminatória, porque a discussão de fundo foi a de justa causa em relação ao rompimento contratual. E por que foi a justa causa? Porque foi apurado, e há os documentos nesse aspecto nos autos, de que a reclamante violou o Código de Ética do banco e teve um prejuízo de empréstimo a familiares, ela como gerente geral da agência, ciente de que há um conflito de interesse, há empréstimos e cheques especiais aumentados para seus familiares, causou um risco ao banco financeiro de quase R$500 mil. Então, primeiro, não há motivo para estabilidade, não há motivo para reintegração, não houve atestado médico superior a 30 dias, a 15 dias, não houve benefício previdenciário recebido. A doença é questionável. A discussão dos autos não caracteriza a doença como discriminatória para efeitos de reintegração. Então, aqui não se tem nenhum elemento capaz de manter a estabilidade da reclamante durante o período do processo. O que se tem, na verdade, é prejuízo material comprovado nos autos de que ela violou o Código de Ética e, ciente no ato da admissão de ter que cumprir o regulamento empresarial, não o cumprira. Então, há um contraste entre o direito potestativo do empregador e, do outro lado, uma doença em que
O INSS falou, ela está capaz para o trabalho, o documento foi juntado, foi indeferido o benefício junto ao INSS, o documento foi juntado como fato novo, com base na súmula 8, quando da interposição do recurso ordinário. Não foi questionado o documento em sede de contrarrazões pela obreira. Então, diante da ausência de elementos que possam permitir a continuidade indefinida do contrato de trabalho e, diante do poder do empregador, que Vossas Excelências já afirmaram perante a subseção de individuais 1, que é direito do empregador questionar junto ao Poder Judiciário se houve ou não violação às regras internas, ao normativo interno. Então, diante deste cenário, de um elemento novo, incontroverso, da ausência de elementos, entende-se que é o caso de provimento do recurso ordinário para afastar a reintegração ao emprego da reclamante. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Eli. Ministra Maria Helena. Senhor presidente, nós estamos aqui a examinar mandado de segurança. E quando se trata de mandado de segurança, nós sempre estamos a buscar a existência de direito líquido e certo. Eu faço uma abordagem aqui no voto em relação à questão da negativa da Previdência Social, mas, senhor presidente, face aos argumentos trazidos da tribuna, como sempre, extremamente pertinentes, eu vou retirar de pauta para fazer um melhor exame. Processo após a sustentação oral. Retirado de pauta a pedido da ministra relatora para melhor exame. Assim se decide. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 960, dígito 5 de 2014. Que são partes Itaú Unibanco S.A. e Kelly Mascarenhas Cirne. Com a palavra o ministro Alberto Bresciani. Senhor presidente, senhoras ministras e ministros. Kelly Mascarenhas Cirne impetrou mandado de segurança com pedido liminar, contrato da meritíssima juíza da 22ª Vara do Trabalho de Salvador, mediante o qual, nos autos da reclamação trabalhista 1345-81 de 2014, não concedeu antecipação de tutela. O excelentíssimo desembargador relator deferiu a liminar, determinando a reintegração da reclamante ao emprego e o restabelecimento de plano de saúde enquanto durar a suspensão do contrato de trabalho. Há uma preliminar de falta de interesse de agir e inadequação da ação mandamental manejada pelo litisconsorte passivo, no sentido de não existir direito líquido e certo a ser resguardado. Evoco os termos da súmula 418. Em síntese, esta subseção evoluiu com relação à compreensão da súmula 418, e aqui eu cito as decisões que levaram essa mudança de compreensão, de relatoria de Vossa Excelência, ministro Emanuel Pereira, de Excelência do ministro Vieira de Mello, e nesse sentido supero a preliminar posta. Transcrevo aqui o voto do ministro Vieira de Mello. No mérito, reintegração de emprego, restabelecimento de plano de saúde, como se depreende da decisão de folhas 38 e 39, meritíssima juíza da 22ª Vara do Trabalho de Salvador indeferiu o pedido de antecipação de tutela requerido pela reclamante, que pretendia imediata reintegração ao emprego, restabelecimento do plano de saúde, na medida em que, à época em que dispensada, estava usufruindo de licença médica. A decisão atacada pelo mandado de segurança tem o seguinte teor, aspas, embora se possa ter razoável comprovação de que a empregada encontrava-se sob licença médica no dia em que efetivada a sua dispensa, o documento de ID 72C9C46 sinaliza que esta teria ocorrido por falta cometida pelo empregado com esteio nas linhas A, B e H do artigo 482 da CLT. A suspensão do contrato de trabalho em razão do gozo de licença médica não constitui óbice a dispensa do empregado quando verificada justa causa, inclusive em razão da prática de ato de improbidade.
A liminar foi deferida pela Corte Regional ao fundamento de que os documentos colacionados ao feito atestam que a reclamante encontrava-se afastada do emprego em gozo de licença médica para tratamento de saúde, inclusive com perícia designada pelo INSS após a emissão de CAT pelo sindicato, quando foi comunicada via telegrama da extinção do seu contrato de trabalho por justa causa. Ocorre que, no caso, houve apenas alegação vaga da empresa de justo motivo para rompimento do vínculo, sem especificação de fatos no comunicado de dispensa. O interesse aqui protegido, a saúde do trabalhador, se sobrepõe ao interesse particular da empresa. E assim foi deferida parcialmente a liminar. O litisconsorte passivo interpôs agravo regimental. A impetrante atravessou petição informando que a Previdência Social deferiu o pedido de concessão de auxílio-doença acidentário até 17/11/2014, com efeito retroativo a 25 de setembro de 2014. Posteriormente, houve a condenação, a imposição de multa ao litisconsorte passivo necessário ao fundamento de que as parcelas salariais não estariam pagas com pertinência, embora não houvesse cálculo nos autos. A impetrante postula também a execução de multa no valor de desta multa, que alcançou o valor de R$645 mil. Com relação ao primeiro aspecto posto, a questão da reintegração, efetivamente houve a concessão do auxílio-doença acidentário retroativo ao momento em que vigorava a relação de emprego. Compulsão dos documentos colacionados à inicial, verifico que, efetivamente, conforme afirmado pela impetrante, os documentos apresentados juntamente com a petição inicial da reclamação trabalhista originária evidenciam que, já antes da dispensa, a então reclamante encontrava-se acometida por doença psiquiátrica diagnosticada como transtorno fóbico ansioso. A folha 44 consta relatório médico assinado pelo Dr. Francisco Magalhães de Araújo Abreu e datado de 13 de junho de 2013, declarando que a então reclamante era portadora de transtorno fóbico ansioso e fazia uso de medicação pertinente. O atestado médico de folha 46, por outro lado, subscrito pelo mesmo profissional, emitido em 9 de setembro de 2014, conferiu ao empregado a 15 dias de afastamento, enquanto o relatório de folha 48, assinado pelo Dr. Jardim Ferraz, datado de 25 de setembro, revelou inaptidão para o trabalho por 180 dias. O documento de folha 50 demonstra que a impetrante requereu à Previdência Social, em 25 de setembro de 2014, a concessão de auxílio-doença acidentário, que foi deferido. Por isso, diante do conjunto de fatos que informam o processo, e em se tratando aqui de tutela provisória, eu nego provimento ao recurso quanto ao aspecto. Com relação à imposição de multa, a hipótese é de obrigação de pagar, que não foi adequadamente discutida ou quantificada, e, nesse sentido, essa subseção e a Corte tem entendido descabida a imposição de astrentes. Aqui eu trago o precedente do ministro Vieira de Mello, da ministra Adelaide, da ministra Dora em turma, do ministro Aloysio Corrêa da Veiga também na 6ª turma, da ministra Calce na quarta turma, ministro Maurício na 3ª, ministro Ono na 4ª, ministra Dora ainda na 8ª turma, ministro Aloysio ainda uma vez e ministra Calce. Por isso eu dou provimento parcial ao recurso ordinário para efetivamente excluir da condenação o pagamento das astrentes conforme impostos. É o voto. Muito obrigado, ministro Bresciani. Doutora Ali? Presidente, poderes nos autos, houve o provimento parcial, embora também tenha justa causa de fundo, mas nesse caso ela foi afastada com o CAT, então eu requeiro apenas o registro da presença. O registro. Muito obrigado, doutora Ali. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Vieira de Mello Filho, processo RO 292, dígito 63 de 2016, em que são partes a Empresa Baiana de Água e Saneamento S.A. e o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente do Estado da Bahia. Muito bem, com a palavra o ministro Vieira de Mello.
Senhor presidente, senhores ministros, aqui se cuida de recurso ordinário em mandado de segurança, execução definitiva, ato coator que indeferiu o pedido de levantamento do crédito exequendo. Na realidade, quanto a esse tópico, ocorreu a perda de objeto, tendo em vista que, em consulta ao sítio do tribunal, se verifica que a execução não existe mais porque houve a liberação do crédito exequendo. Portanto, nesse particular, eu estou denegando a segurança à luz do artigo 6º, parágrafo 5º da Lei 2016. No outro tópico, que diz respeito à justiça gratuita, pessoa jurídica, comprovação da impossibilidade de suportar as despesas processuais, a nossa jurisprudência exige, no caso aqui se trata de um sindicato, a demonstração da insuficiência econômica. E no presente caso, como ressaltado na decisão recorrida, o balanço financeiro do sindicato demonstra um déficit de R$ 317.061, estando, portanto, demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas. Portanto, nesse aspecto, eu estou negando provimento. Eu denego a segurança quanto ao primeiro tópico e nego provimento quanto ao recurso no que tange à justiça gratuita. Muito bem. Doutor Ali. Os autos, apenas o registro da presença. Apenas o registro. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos do voto do relator. Próximo. Retorno de vista concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 10.465, dígito 40 de 2015, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário da autora e no mérito dar-lhe provimento, para julgar procedente a ação rescisória, desconstituindo o acordo prolatado no julgamento do recurso ordinário nos autos da reclamação trabalhista, e em juízo rescisório, proferindo novo julgamento da causa principal, negar provimento ao recurso ordinário da reclamante. Não conhecer do recurso ordinário adesiva do réu e julgar prejudicado o agravo regimental, confirmando-se, por conseguinte, a liminar deferida. Não participaram do início do julgamento, excelentíssimos senhores ministros Emanuel Pereira e Lélio Bentes Correia. Houve sustentação oral. Ministro Renan. Senhor presidente, trata-se de ação rescisória e vem pelo artigo 485, 5º do Código de Processo 73, tema petroleiros, turnos interruptos de revezamento, folgas compensatórias, reflexo das horas extras, afronta os artigos 7º, 15 da Constituição Federal, 1º e 7º da Lei 5.811 de 72 e 1º da Lei 605 de 49. O acórdão do TRT, ora recorrido, julgou improcedente a ação rescisória. A Petrobras sustenta, em suas razões de recurso ordinário, a inaplicabilidade do óbice da súmula 83, item 1, na matéria relativa à incidência das horas extras nos repousos previstos na Lei 5.811 de 72 para os petroleiros. Afirma ainda que a matéria discutida ampara-se no artigo 7º, 15 da Constituição Federal, situação que afasta a incidência do rebate sumular citado. Destaca que, quando da prolação da decisão rescindenda, não havia interpretação controvertida sobre a matéria. Esclarece que as decisões judiciais eram no sentido de declarar a incidência das horas extras nos repousos previstos na Lei 5.811 de 72, com base na súmula 172 do TST. Apenas em meados de 2014 passaram a rediscutir o tema, alterando em 2015 o posicionamento adotado anteriormente. Defende que o atual entendimento desta Corte Superior é o seguinte: os dias de folga previstos na Lei 5.811 de 72 não constituem repouso semanal remunerado, mas sim dias úteis não remunerados ou folgas remuneradas não compensadas. Assim, não é possível seu aproveitamento para a apuração das horas extras como se fossem repouso semanal remunerado. Alega não incidência da súmula 410, aponta a violação aos dispositivos já referidos, e Sua Excelência, o relator, afasta de plano a aplicação da súmula 410,
tendo em vista se tratar de matéria de direito. Pontua Sua Excelência que, de fato, deve ser afastada a aplicação da súmula 83, eis que, à época da prolação do acordo rescindendo, 11 de nove de 2012, a questão dos presentes autos não era objeto de interpretação controvertida perante os tribunais. Lembra que até meados de 2014, a jurisprudência trabalhista era predominantemente no sentido de que as horas extras deveriam repercutir nos repousos concedidos pela Lei 5.811 de 72, incidindo, portanto, a súmula 172. Sua Excelência afirma que o entendimento passou a ser rediscutido em 2014 e alterado em 2015, e nesse contexto conclui que não há que se aplicar a hipótese ou óbitos da súmula 83. Na sequência, verifica que a ação rescisória prospera com fundamento no artigo 485, 5º do CPC, por violação do artigo 7º da Lei 5.811 de 72. Conclui, assim, que o acórdão rescindendo, a modificar a forma de apuração dos reflexos às horas extras nas folgas compensatórias, violou o dispositivo legal já referido. Passo a análise. A discussão em síntese já foi referida, de modo que não vou repetir, e respeitosamente eu peço vênia para divergir parcialmente da fundamentação de Sua Excelência, no que se refere à não aplicação da súmula 83 ao presente caso. Sua Excelência afasta a aplicação da súmula 83 por entender que, à época do trânsito em julgado da decisão rescindenda, não havia controvérsia acerca da interpretação do artigo 7º da Lei 5.811 de 72, eis que a jurisprudência do TST já era pacífica, no sentido de que as horas extras deveriam repercutir nas folgas concedidas pela Lei 5.811 de 72, incidindo, portanto, a súmula 172, por possuírem as mesmas natureza jurídica de repouso semanal remunerado. Entretanto, Sua Excelência, após afastar a súmula 83, dá provimento ao recurso ordinário, como já referi. A súmula 83 assim dispõe: ação rescisória em matéria controvertida. 1. Não procede pedido formulado na ação rescisória por violação literal de lei, se a decisão rescindenda estiver baseada em texto legal infraconstitucional de interpretação controvertida nos tribunais. Item 2. O marco divisor quanto a ser ou não controvertida nos tribunais a interpretação dos dispositivos legais citados na ação rescisória é a data da inclusão na orientação jurisprudencial do TST da matéria discutida. Assim, a referida súmula dispõe expressamente que o marco divisor quanto a ser controvertida ou não a interpretação do dispositivo de lei nos tribunais é a edição no TST de súmula OJ acerca da matéria. Desse modo, cabe destacar que em momento algum restou editada por esta Corte súmula OJ acerca do tema em debate, qual seja natureza jurídica e critério de cálculo da Lei 5.811 de 72. Entretanto, esta ST2, em sessão do dia 9 de 8 de 2016, em voto da lavra do ministro Barros Levenhagen, processo esse que juntei voto convergente, firmou um entendimento no sentido de flexibilizar o contido na súmula 83 do TST, restando firmada a tese, no sentido de que o marco divisor para afastar a controvérsia acerca da interpretação de norma infraconstitucional é que, no momento do trânsito julgado da decisão rescindenda, a matéria já se encontre pacificada na SDI1 e nas turmas. De fato, a matéria em debate nos autos chegou a ser pacificada no âmbito dessa Corte, como deixou expresso Sua Excelência o ministro relator em seu voto, ao dispor que, ao referir que até meados de 2014 a jurisprudência trabalhista era predominantemente no sentido
que as horas extras deveriam repercutir nos repousos da Lei 5.811. Todavia, no ano 2015, houve uma evolução da jurisprudência, no sentido a súmula 172 não se aplicava à hipótese. Nesse contexto, não obstante a jurisprudência predominante desta Corte à época, do acórdão rescindendo, acerca da questão, tem-se que a matéria ora trazida à discussão na ação rescisória ainda era da interpretação controvertida nos tribunais, haja vista que, como já exposto, no ano de 2015, houve uma evolução jurisprudencial no TST em sentido inverso ao anteriormente firmado, afigurando-se desse modo, com base nas súmulas 83 do TST e 343 do Supremo Tribunal Federal, incabível o pedido de rescisão com base em afronta a dispositivos infraconstitucionais alegados. Ademais, a interpretação das normas excepcionais que regem a ação rescisória não pode ser extensiva a ponto de se admitir o corte rescisório em virtude de evolução de posicionamento jurisprudencial, sob pena de nunca existir uma decisão definitiva, nem se alcançar a indispensável segurança jurídica que deve nortear uma decisão já resolvida pelo Judiciário. Cito aqui um precedente do Supremo Tribunal Federal, do ministro Moreira Alves, também outro do ministro Marco Aurélio, e digo, prossigo, assim sendo, a eventual mudança de entendimento jurisprudencial do TST acerca da interpretação dos dispositivos infraconstitucionais não enseja a rescisão de decisões que já transitaram em julgado, sob pena de afronta ao princípio da segurança jurídica, cabendo destacar que o posicionamento contido na decisão rescindenda era corroborado pela jurisprudência uniforme do TST à época, que veio a ser alterado tão somente em momento posterior. Deste modo, respeitosamente, entendo não há falar em violação dos dispositivos infraconstitucionais indicados pelo autor. De outra parte, deve-se analisar a alegação de violação ao artigo 7º, 15 da Constituição Federal, esse que já se encontra pacificado por este escolhendo tribunal, bem como pela Suprema Corte, entendimento segundo o qual não se aplica o óbice contido na súmula 83 do TST, quando tratar a controvérsia sobre matéria constitucional. E aqui eu faço uma digressão a respeito da lei e digo que, como se observa, a lei estipula que para o regime de revezamento de turnos interruptos, jornada de 8 horas a cada 3 turnos trabalhados ou jornada de 12 horas a cada 1 turno trabalhado, o reclamante faz uso a 24 horas de repouso. Faço também uma consideração sobre o artigo 7º, 15 da Constituição Federal, que assim afirma: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. 15. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Depreende-se, pois, do conteúdo de referida legislação, que para que o empregado tenha direito ao repouso remunerado, deve ter frequência integral durante a semana, sendo certo que o descanso semanal remunerado é calculado com base em 1/6 das horas extras quitadas na habitualidade. Assim, em todo e qualquer trabalho que não corresponda a 6 dias consecutivos, salvo ajuste em contrário, o interregno entre uma e outra jornada não é considerado o repouso previsto no artigo 7º, 15 da Constituição Federal e regulado pela Lei 605 de 49. Com efeito, a lei expressa quanto à obrigatoriedade de um dia de descanso a cada 6 trabalhados. Feitas tais considerações, tem-se, portanto, que o repouso a que se refere ao artigo 7º da Lei 5.811 de 72 se trata de folga e não repouso semanal remunerado previsto no artigo 7º, 15 da Constituição Federal, uma vez que, conforme consignado, o repouso semanal pressupõe trabalho em 6 dias da semana. Continuo ainda com algumas considerações e cito extensa jurisprudência atual do Tribunal Superior do Trabalho na linha do que foi agora dito. E finalizo dizendo o seguinte: desse modo, o acórdão rescindendo, ao condenar a Petrobras no pagamento de diferenças de reflexos em horas extras
nas folgas previstas na Lei 5.811 de 72, por aplicação da súmula 172 do TST, que trata exatamente de repouso semanal remunerada, não conferiu interpretação juridicamente correta ao contido no artigo 7º 15 da Constituição Federal, violando, por consequência, o referido dispositivo. Eis que, conforme já disposto, referidas folgas previstas na Lei 5.811 tratam de institutos diversos do repouso semanal remunerado, previsto na Constituição Federal, restando indevida a consequente repercussão das horas extras habituais sobre todas as folgas previstas no referido diploma legal, uma vez que, nos termos da súmula 172, as horas extras habituais repercutem apenas nos repousos semanais remunerados. Com esses fundamentos, acompanhe Sua Excelência o ministro relator, que conheceu do recurso ordinário da autora e, no mérito, deu-lhe o provimento para julgar procedente a ação rescisória com fundamento no artigo 485º do Código de Processo Civil de 73, desconstituindo o acordo prolatado no julgamento do recurso ordinário nos autos da reclamação trabalhista que menciono, em juízo rescisório, proferindo novo julgamento da causa principal, negar provimento ao recurso ordinário do reclamante, afastando, por conseguinte, a condenação ao pagamento dos reflexos nas folgas compensatórias das horas extras habitualmente trabalhadas pelos petroleiros submetidos ao regime de turnos de revezamento. Entretanto, peço vênia a Sua Excelência para divergir tão somente em relação à fundamentação, pois entendo que a presente ação rescisória deve ser julgada procedente por violação ao artigo 7º 15 da Constituição Federal. É como voto, senhor presidente. Bueno, obrigado, ministro Renato. Ministro Bresciani. Senhor presidente, o voto do ministro Renato me impressionou muito. Eu gostaria de refletir a respeito e, por isso, eu peço a retirada do processo de pauta, suspensão do julgamento. Pois não. Muito obrigado, ministro Bresciani. Após o voto do ministro Vistor Renato de Lacerda Paiva, o relator, ministro Alberto Bresciani, pediu a retirada do processo de pauta. Senhor presidente. Para melhor reflexão. Senhor presidente, ministro Renato. Pois não? A minha dúvida, senhor presidente, é que como o julgamento já iniciou, inclusive a sustentação oral, se seria retirada ou seria adiado a pedido do relator para melhor exame. Porque já se iniciou o julgamento, não é? Usualmente se retira quando ainda não iniciado. Porque eu estou entendendo, ministro Renato. É porque o adiamento vai trazer uma consequência, que o ministro Bresciani teria que trazer na sessão subsequente, enquanto que a retirada daria a ele mais tempo para refletir sobre o voto de Vossa Excelência e sobre o norte que ele teria que dar a partir dessa reflexão. Ministro Renato, inclusive na turma eu tenho adotado esse critério de sempre retirar o processo, porque ele é republicado e facilita para a ciência dos advogados. De qualquer maneira, ele terá que ser republicado. Senhor presidente. Pois não, ministro Adelaide. Eu recebi memoriais de ambas as partes ontem, com fundados argumentos. Eu quero pedir nota degravada. Desculpe, ministro. Pedir nota degravada. Notas degravadas. Para analisar. Notas degravadas à ministra Adelaide. Mais alguém deseja? Então, notas degravadas à ministra Adelaide. Assim se decide. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malman, processo RO 10.024, dígito 89 de 2013, em que são partes André Luiz da Silveira Marques e outro, e Oscar Martins dos Santos e outros. Muito bem, com a palavra a ministra Maria Helena. Presidente, senhores ministros, trata-se de recurso ordinário, ação rescisória, homologação de transação judicial, colusão, advogado do reclamante no processo matriz e ilegitimidade para a causa matéria ventilada pelos réus recorrentes. A legitimidade para o processo deve ser aferida abstratamente, vale dizer, levando-se em conta apenas o relato e pedidos contidos na inicial. Nesse sentido, o pedido de desconstituição de sentença homologatória
por colusão das partes, artigo 485.3 do Código de Processo Civil de 73, não tem sequer a potencialidade de interferir em qualquer relação jurídica titularizada pelos advogados que representam as partes no processo matriz. De fato, o capítulo dispositivo da decisão recidenda não versa sobre qualquer direito ou dever dos advogados que atuaram na causa, mas sim das partes que representaram no processo matriz. A mesma questão foi objeto de intenso debate nessa SDI 2, na sessão do dia 4 de abril de 2017, quando, ao julgar o recurso ordinário 10.022, dígito 22 de 2013, por maioria, este colegiado manteve a jurisprudência acerca da questão, no sentido de que os advogados das partes do processo matriz não são partes legítimas para figurar em ação rescisória, na qual se alega vício de consentimento em acordo homologado. Na ocasião, o ministro Alberto Luiz Bresciani, redator designado, registrou: porque não, abro aspas, porque não configura o interesse jurídico, não se faz possível o enquadramento como litisconsorte passivos dos advogados que representaram o então reclamante nos autos originários, como pretende o autor. Recursos ordinários conhecidos e providos para colher a preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes em relação a eles e extinguir o processo sem resolução do mérito. Senhor presidente, senhores ministros, eu conheço dos recursos ordinários e dou provimento para colher a preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes em relação a eles e extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267.6 do CPC de 73, aplicável em tal caso, e ficando assim prejudicada a análise dos demais temas dos apelos. É assim que eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Maria Helena. Doutor Antônio Cândido. Excelência, só o registro da presença. Muito obrigado. Com procuração dos autos. Pois não. Senhor presidente, senhores ministros, excelentíssima senhora relatora, essa hipótese que ora se aprecia, ela tem uma peculiaridade muito especial. No dizer de Carlos Henrique Bezerra Leite, os sujeitos do processo são todos aqueles que participam da relação processual. Essas ações trabalhistas ajuizadas foram inúmeras ações com reconhecimento pelo TRT da 8ª Região de conluio e fraude pelos advogados. E assim que as partes, os reclamantes, sequer sabiam da tramitação dessas ações. E isso foi reconhecido mediante sindicância instaurada pelo TRT da 8ª Região, razão pela qual as verdadeiras partes são os advogados, e não porque os reclamantes não participaram da relação processual, ao contrário do que se pretende. Assim, eles são partes legítimas, sim, para figurar. Daí, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região ter reconhecido e, mediante julgamento de ação rescisória, ter rescindido os acordos. Assim senhor presidente, senhores ministros, que o Ministério Público do Trabalho pleiteia que seja conhecido e negado provimento ao recurso ora em discussão. Muito obrigado. Muito bem. Vou dar você a divergência. Senhor presidente, como foi esclarecido pela eminente relatora, a questão foi objeto de intenso debate aqui no âmbito da subseção. Julgamos já vários casos idênticos e prevaleceu a compreensão que Sua Excelência ora externa ao colegiado. Eu apenas tenho ressalvado, então, o entendimento em face da linha decisória que prevaleceu. Eu gostaria de anotar a ressalva neste e no subsequente. Ressalva o entendimento. Pois não, ministro Lélio. Senhor presidente, sem a pretensão de reabrir um debate já superado pela subseção, mas como o primeiro contato que eu tenho com a matéria, e é uma matéria efetivamente importante, e a eminente relatora muito
lealmente informa que houve um debate aprofundado na sessão de 4 de abril de 2017. Eu peço vênia apenas para ficar com vista regimental deste feito, para me inteirar, né, e poder votar com absoluta tranquilidade e serenidade de consciência. Pois não. Então, eu proclamo que após o voto da relatora... Senhor presidente, ministro Renato. Pois não, ministro. Como eu não tenho viajado muito, nem sempre estou aqui, sem embargo de discutir a questão a partir do voto do ministro Lélio, mas eu gostaria, desde já, em princípio, também ressalvar o entendimento. Deixar minha ressalva consignada, tá bem? Muito bem. Então, eu proclamo que após o voto da relatora e da ressalva de entendimento do ministro Douglas e do ministro Renato, quanto ao voto, pediu vista regimental ao ministro Lélio Bentes Corrêa. Assim se decide. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Maria Helena Malma, processo RO 10.049, dígito 05 de 2013, em que são partes Elson José Ferreira de Andrade e outros, e consórcio Sossego e outro. Com a palavra, a ministra Maria Helena. Senhor presidente, a situação é idêntica ao processo anterior. Também aqui eu entendo, eu aplico a jurisprudência da SDI e conheço dos recursos interpostos pelos réus, André e José, e dou-lhes provimento para colher a preliminar de ilegitimidade passiva dos recorrentes e, em relação a eles, extinguir o processo sem a resolução do mérito, nos termos do artigo 267.6 do CPC de 73, ficando assim prejudicada a análise dos demais temas dos apelos dos réus e também a análise do recurso do Ministério Público do Trabalho ante o reconhecimento de ilegitimidade passiva dos réus recorrentes. É a mesma situação da anterior. Muito bem. Então, a proclamação, por se tratar de processo idêntico e proclamação passada, poderia se proclamar a mesma coisa com vista regimental ao ministro Lélio Bentes. Está certo, doutor? Pois não, excelência, com certeza. Tá, Vossa Excelência é sempre muito gentil com os advogados. Muito obrigado. Então, fica proclamado o mesmo resultado do processo anterior. Vamos ao próximo. Relatora excelentíssima, senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 5.406, dígito 04 de 2016. Em que são parte Direcional Engenharia S.A. e Ministério Público do Trabalho da 15ª Região. Ministra Adelaide, com a palavra. Senhor presidente, recurso ordinário, agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que deferiu o pedido liminar postulado no mandato de segurança, orientação jurisprudencial 100 desta SDI 2, eu trago precedentes e o meu voto é no sentido de não conhecer do recurso ordinário e determinar o retorno dos autos ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região para julgar o mandado de segurança como entender de direito. Muito bem. Doutor Reirovski. Senhor presidente, com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Apenas o registro, indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Vieira de Melo Filho, processo RO 20.013, dígito 86 de 2013, em que são partes Hermanos José Correia e Elevadores Atlas Schindler S.A. Muito bem, com a palavra o ministro Vieira de Melo Filho. Senhor presidente, senhores ministros, aqui cuida-se de recurso ordinário em ação rescisória, ainda sob a égide do Código 73. A discussão refere-se à prescrição, indenização decorrente de acidente de trabalho, accionata, violação de dispositivo de lei. Eu estou conhecendo o recurso pelos requisitos extrínsecos de admissibilidade. Quanto ao mérito, aqui, na realidade, a rescisória foi ajuizada, calcada no artigo 485, inciso 5, por violação do artigo 729, violação do artigo 114.5 e violação do artigo 189 do Código Civil. Eu estou sustentando no meu voto tratar-se de reexame de matéria de fato. Na rescisória se pretende a demonstração de que o prazo para a contagem da prescrição dar-se-ia com o reconhecimento da aposentadoria por invalidez e não
se contando o prazo pela aplicação do artigo do Código Civil, à luz do fato de que o acidente ocorreu em 2001. E o autor da ação pretende evidenciar que haveria ofensa direta aos artigos que mencionei em função do reconhecimento da aposentadoria por invalidez em período superveniente. A meu juízo, no âmbito da ação rescisória, que é extremamente restrito, aqui se cuida de uma avaliação de provas no sentido de se estabelecer se adotaria aquilo que o laudo pericial concluiu, no sentido de que não havia incapacidade à época, ou a adoção do reconhecimento da aposentadoria por invalidez. O tribunal menciona expressamente que o laudo pericial, no caso concreto, não reconheceu, e, em face disso, nós estaríamos no cotejo entre essas duas situações jurídicas. Por isso que eu entendo que a rescisória não merece prosseguir no mérito e estou negando provimento ao recurso. Nega provimento. Doutor José Marcelo. Bom dia, senhor presidente. Pelo recorrente, com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Apenas o registro. Muito obrigado, doutor Marcelo. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado dos termos de voto do relator. Prazer lhe ver, doutor Marcelo. Prazer meu, excelência. Valeu. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RENEC IRO 95.100, dígito 31 de 2007, em que são partes União, PGU e o Sindicato dos Trabalhadores Federais na Previdência e Saúde do Estado do Rio Grande do Norte. Com a palavra ao ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, trata-se de recurso ordinário interposto contra acórdão lavrado em ação rescisória pelo egrégio 21º Regional, a remessa necessária e o recurso voluntário da União. Eu estou observando o preenchimento dos pressupostos recursais gerais e conhecendo do recurso ordinário e ainda conhecendo da remessa, admitindo a remessa necessária. A Corte Regional julgou extinto o processo sem resolução do mérito após reconhecer a existência de litispendência entre um dos pedidos deduzidos na presente ação rescisória e uma outra ação rescisória que tramita proposta pelo INSS. E no mérito, em relação à pretensão remanescente, julgou improcedente o pedido deduzido pela União. Em defesa e nas contrarrazões, a arguição de diversas questões processuais de natureza preliminar, e uma delas diz respeito à ilegitimidade ativa da União para a propositura da presente ação rescisória. A Corte Regional rejeitou a preliminar, invocando o artigo 5º, parágrafo único da Lei 9496 de 1997, que confere, como sabemos, legitimidade à União para intervenção em causas que gerem reflexos econômicos, mesmo que indiretos, aos cofres públicos. Examinando a questão, me parece que não é possível admitir-se aqui a legitimidade ativa da União. E essa conclusão decorre inicialmente da circunstância de que a coisa julgada foi fixada entre o sindicato representativo dos servidores do INSS no estado do Rio Grande do Norte e o próprio INSS, autarquia previdenciária. É verdade que o Código de Processo Civil admite a legitimidade de terceiros para a propositura de ação rescisória quando estiver presente o nexo, o vínculo de prejudicialidade entre a coisa julgada que se constituiu e a relação jurídica estabelecida entre uma das partes e o terceiro que manipula a ação rescisória. No caso presente, não consegui alcançar esse vínculo, esse nexo de prejudicialidade em relação à União, o que evidencia a ausência do necessário interesse jurídico para a propositura da ação rescisória. É bem verdade, já disse, e o Regional assim concluiu, que o artigo 5º, parágrafo único da Lei 9496, confere legitimidade para a intervenção. E a intervenção pressupõe a existência de uma ação em curso, em trâmite, e esta ação já existe, a ação proposta pelo INSS. É preciso lembrar que o INSS é uma autarquia, compõe a administração direta, tem autonomia, patrimônio, receitas próprios, atua de forma administrativa e financeira com absoluta
independência de forma descentralizada. A circunstância de sofrer algum controle por parte da União, por si só, não torna a União legítima para, diretamente, em nome próprio, propor a presente ação rescisória. Nesse exato sentido, eu cito no corpo do voto doutrina e ainda cito o precedente desta subseção da lavra do ministro João Oreste Dallazen, o remessa oficial em recurso ordinário em ação rescisória 613.463, dígito 20 de 1999. Por esses fundamentos, não estou divisando o interesse jurídico que é condição necessária para a propositura da ação e, neste ponto, acolho a pré-facial suscitada em contra-razões de legitimidade ativa e extingo o processo sem resolução do mérito. Voto no sentido da extinção sem resolução do mérito. Acrescento que, no memorial que nos foi distribuído, surge uma questão fática nova, uma questão fática que não foi veiculada na petição inicial e que diz respeito à circunstância de que a União pretende a rescisão da coisa julgada em relação a servidores vinculados aos seus quadros funcionais que estariam cedidos ao INSS. Esse é um dado fático novo, não consta da petição inicial e, por esse motivo, não pode ser levado em consideração na pesquisa que devemos produzir acerca da legitimidade ativa para a propositura da presente ação. Há ainda, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, um segundo fundamento que me anima a votar pela extinção do processo sem resolução do mérito, que diz respeito à ausência de citação dos litisconsortes passivos necessários, que são as partes da ação matriz, para a presente ação rescisória. Como consta dos autos, a União não lançou, não indicou ao polo passivo o próprio INSS, e essa circunstância, na linha da jurisprudência do STJ e desta Corte, estão citados os precedentes no corpo do voto, igualmente conduz à extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição válida e regular da relação jurídica processual. Significa dizer que o vício já não mais pode ser corrigido a essa altura em face do decurso do biênio decadencial a que alude o artigo 495 do Código de Processo Civil. Em síntese, senhor presidente, senhoras e senhores ministros, eu estou votando pelo conhecimento da remessa oficial e do recurso voluntário da União, mas acolhendo a pré-facial suscitada em contra-razões, extinguindo o processo sem resolução do mérito na forma do artigo 267, inciso 6 do CPC, 4 e 6 do CPC de 73. É esse o voto, senhor presidente, em síntese. Muito obrigado, ministro Douglas. Doutor Daniel. Ministro presidente, pela União, com o mandato ex lege, eu peço o uso da palavra. Excelência, tem o tempo regimental. Egrégia SDI 2, do outro representante do Ministério Público do Trabalho. Inicialmente, em relação à questão da legitimidade ativa da União para figurar no feito, né, para propor a presente ação rescisória, com a devida vênia, em relação ao voto do ministro relator, não prevalece por diversos motivos. E o primeiro foi elencado pelo próprio ministro relator, que se refere justamente ao artigo 5º da Lei 9469, que permite a intervenção da União nos feitos unicamente por interesse econômico, né, dispensado a tradicional intervenção como assistente simples na condição em face do interesse jurídico, né? Mas não para por aí. A questão primordial é que, na verdade, a União sequer é assistente, a União é parte. E, sendo parte na reclamação trabalhista matriz, necessariamente ela tem legitimidade ativa para propor a ação rescisória. Como bem ressaltado pelo ministro relator, a reclamação trabalhista matriz foi intentada em face do INSS e, no meio da execução, a União foi incluída no feito. A União sofre prejuízo econômico nessa reclamação. Por quê? Porque havia trabalhadores da DRT, do Ministério do Trabalho, cedidos ao INSS ao tempo da propositura da ação, que foram contemplados pelo título executivo, certo? De modo que a questão da legitimidade ativa da União é patente, unicamente porque ela sofreu prejuízo econômico, foi condenada
a pagar as diferenças do PCCS e reflexos, e ora propõe a ação rescisória. A questão relativa à citação de litisconsorte passivo necessário, data vênia também não prevalece, porque o INSS, a tese sufragada pela União na presente ação rescisória, converge com os interesses do INSS. O INSS é a mesma tese. O INSS não sofre prejuízo. E há duas, porque na ausência de pressuposto processual, até por uma questão de lealdade do Poder Judiciário com a devida vênia, o procedimento é que se abra vista à parte para que supra o vício, e não que se extinga sem resolução de mérito e assim subtraia da parte o sagrado direito de ação, né? E no mais, acaso se reconheça a litispendência, o que não é o caso com a ação rescisória 138.600, dígito 84, 2006, 521.000, acaso se reconheça a litispendência, é forçoso reconhecer que a limitação ao regime jurídico único reconhecida na rescisória proposta pelo INSS repercute necessariamente na presente ação rescisória, seja pela conexão, pela similitude de pedidos, qual seja limitação ao regime jurídico único, e caso não se reconheça a conexão e se opte pelo reconhecimento da litispendência, a limitação da execução também também contemplaria a união, porque a litispendência, similitude de partes, pedidos, causa de pedir. Enfim, o fato é que a união é sim parte legítima, em função de ter sido condenada. O INSS não foi citado também por uma falha do Poder Judiciário, não houve prejuízo, até porque o INSS tem uma ação rescisória conexa em que foi beneficiado, ou seja, não repercute em absoluto na esfera jurídica do INSS. E no mérito recursal, limitação ao regime jurídico único, a questão é simplesmente disciplina judiciária, de aplicação da OJ 138, da súmula 382 do TST, da ADI 3395, e por esses motivos a União vem à tribuna respeitosamente pedir a revisão do voto, o reconhecimento da legitimidade ativa da União, no mérito o provimento do recurso ordinário, para que se promova o corte rescisório e se limite a execução ao regime jurídico único, também em relação à União, a exemplo do que sucedeu com o INSS. Muito obrigado. Doutor Elísio, se houver divergência, eu lhe garanto a palavra. Tudo bem, senhor presidente. Requer a juntada de subestabelecimento. Requer a juntada de subestabelecimento. Pois não, difiro. Ministro Douglas. Senhor presidente, a sustentação oral é um momento de capital importância dentro de uma perspectiva de um processo dialético, democrático, em que a decisão judicial é construída a partir de visões diferentes, do confronto de teses e ideias, e por isso sempre recebemos com muita alegria os questionamentos que são produzidos da tribuna. Eu não disse no voto, e aqui a minha manifestação talvez tenha caráter declaratório, embargo de declaração aparentemente opostas da tribuna, eu não disse que a União não poderia intervir com fundamento no artigo 5º, parágrafo único da lei já mencionada, 9496 de 97. O que eu disse é que essa intervenção pressupõe a existência de um feito em curso e que ela não teria, então, legitimidade para mover por si só, de forma independente e autônoma, uma ação rescisória. E disse que há doutrina e que há precedente desta Corte nesse sentido, e que a intervenção da União poderia acontecer nos autos da outra ação rescisória já movida pelo INSS. Disse mais que a União não figurou como parte, tanto que a coisa julgada não estende os seus efeitos, está aqui anexada à própria petição inicial a decisão que se pretende rescindir, e a União não figura naquela coisa julgada como parte,
como sujeito obrigado ao cumprimento das obrigações inscritas naquele título executivo judicial. Seja como for, a eventual circunstância de que a União passou a ingressar o feito em fase de execução ou de cumprimento da sentença poderia gerar discussões outras que não a colocada na presente ação rescisória. A presente ação rescisória, sim, volta contra um título executivo judicial constituído entre o sindicato de servidores e o próprio INSS. Nesse sentido, também fiz alusão à circunstância de que não houve indicação de todos os litisconsortes passivos necessários, que isso configura um vício processual que leva à extinção do processo sem resolução do mérito. E disse mais, que não seria possível sanear o processo a essa altura, porque já transcorrido o biênio decadencial a que se refere o artigo 495 do CPC de 73. E acrescentei que há precedentes do STJ e desta Corte nesse exato sentido. Portanto, com a devida vênia ao ilustre advogado, cujas considerações centradas em deslealdade do Poder Judiciário, eu as recebo como a não compreensão do exato teor do meu voto, não se cogita aqui de deslealdade, de violação do princípio da vedação da surpresa, etc. Não é nada disso, absolutamente não mais há, por deficiência técnica, que não pode ser creditado ao Poder Judiciário, mas sim à própria União, data vênia por seus representantes, que não manipulou de forma adequada a presente ação. E, além disso, este seria um fundamento sucessivo para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito. As demais questões suscitadas, relativas à configuração da litispendência, a limitação da execução, a aplicação da OJ 138, do precedente do Supremo, etc., são questões que não nos cabe, pela própria natureza da decisão que propõe ao colegiado, enfrentar neste instante. São essas, presidente, as considerações que faço, mas coloco ao colegiado a íntegra do voto para análise e deliberação. Muito obrigado, ministro. Presidente, questão de ordem, por gentileza. Vossa Excelência teve o tempo regimental para sustentar. Sustentou, o ministro está mantendo o voto. É questão de fato? Não, é uma questão de ordem. Não. Eu vou pedir permissão a Vossa Excelência para não lhe dar essa questão de ordem. Eu indago se há divergência? Presidente. Pois não, ministro Vieira de Mello? Eu vou pedir vista regimental do presente feito e peço notas degravadas do julgamento e da sustentação oral. Pois não. Então, deseja sustentar logo, ministro? Doutor Eli? Eu prefiro sustentar logo, senhor presidente. Então, é melhor. Tá. Vossa Excelência tem um prazo regimental. Ok, obrigado. Senhor presidente, egrégio subseção. Para fins de nota e para fins de esclarecimento ao eminente ministro Vistor, tem-se que houve um ajuizamento concomitante de duas ações rescisórias, uma pelo INSS e outra pela União Federal, que é essa que está sendo discutida. Mas ocorre que, no processo principal, quem moveu o processo principal e sobre o qual se pede o corte rescisório foi em relação à decisão do Tribunal Regional proferida em sede de agravo de petição interposto pelo INSS. Está claro que a relação jurídica do processo principal foi composta com o Instituto Nacional de Seguridade Social. A União, como o próprio procurador aqui ressaltou, foi incluída em fase de execução por interesse, porque havia uma discussão de mudança de regime jurídico. Somente por isso. Então não há identidade de partes, efetivamente, não há identidade de partes, e o nobre advogado confessa aqui da tribuna que houve similitude de pedidos entre as duas rescisórias. Ou seja, é o caso de litispendência reconhecida no regional, é o caso de legitimidade ativa da União, porquanto o interesse já está sendo movido pelo INSS numa ação rescisória que está pendente de julgamento perante o Supremo Tribunal Federal, porquanto os pedidos são idênticos, reconhecido, e a dificuldade na composição da relação jurídica de uma ação especial como ação rescisória, na qual a parte titular, que foi o INSS, não foi sequer convocada e a União traz para admitir a sua legitimidade que ela teria diferença com o INSS para uma determinada razão,
que seria a legitimidade dela para essa ação, mas ao mesmo tempo fala que tem conexão e similitude de pedido na outra ação rescisória de quem efetivamente foi parte no processo do INSS, onde está se discutindo a mesma coisa numa outra ação rescisória. Então, a insegurança jurídica que isso proporciona, decisões conflitantes da mesma corte que pode advir se não houver o reconhecimento efetivo e linear do entendimento do eminente relator. Então, não só a ilegitimidade ativa da União, porque compete ao INSS por ter sido parte naquele processo e já move uma ação semelhante, e daí o segundo fundamento, a litispendência, e o terceiro fundamento, a impossibilidade de saneamento do processo nessa fase, porque incide, no caso concreto, o suplantado prazo decadencial da ação rescisória, que a União admite ser um erro do Poder Judiciário, mas é requerimento que deve constar na petição inicial, citação do INSS que não foi formulado e não pode ser transferido esse encargo, essa incumbência processual para o Poder Judiciário em razão de uma conexão de uma ação rescisória efetivamente idêntica ajuizada pelo INSS, discutindo a mesma questão. E adiantando a Vossa Excelência, a questão, só por cautela, em virtude do pedido do eminente relator, do revistor, mas a questão de fundo é uma questão de interpretação razoável da coisa julgada, tendo em vista que foi deferido um reajuste, e sob tal reajuste compõe, para trazer efetivamente a justiça do padrão remuneratório do empregado, do servidor, a incidência do reajuste salarial sobre as verbas que compõem a remuneração do empregado. Essa é uma questão que eu avanço por causa de um eventual entendimento em relação às questões preambulares e anteriores ao mérito da presente ação. Mas deixando bem claro, portanto, que compete ao INSS a uma ação similar e, portanto, não vinga os argumentos sustentados da tribuna pelo nobre colega, devendo ser mantido a íntegra do voto do eminente relator. Obrigado. Muito obrigado, doutor Ali. Presidente, pois não, ministro. Só para relembrar, notas das sustentações orais. Sim. Senhor presidente, eu peço notas também. Muito bem. Apenas, doutor Daniel, quero que Vossa Excelência entenda a negativa da questão de ordem, mas é porque Vossa Excelência teve o tempo regimental para sustentou, o ministro relator manteve o voto, não caberia mais uma questão de ordem, a não ser uma questão de fato. Presidente, compreendo e, acaso Vossa Excelência opte por revisar, me comprometo a não renovar a sustentação oral. Refere-se a uma situação trazida na réplica do doutor relator, a quem, desde já, peço perdão se fui mal compreendido. Não se trata disso, conheço Vossa Excelência, tive despachando no seu gabinete e peço perdão. Pois não. Caso Vossa Excelência opte por revisar o entendimento. A questão de ordem já foi, Vossa Excelência já utilizou. Após o voto do relator, pediu vista regimental o ministro Vieira de Mello Filho, com notas degravadas, inclusive da sustentação oral, a Sua Excelência, o ministro Vieira de Mello. Notas degravadas também para a ministra Adelaide. Deseja, ministro Renato? Não, né? Então, notas degravadas para a ministra Adelaide e para o ministro Vieira de Mello Filho. Assim se decide, vamos ao próximo. Relator excelentíssimo, senhor ministro Alberto Bresciani, processo RO 21.089, dígito 87, de 2016. Em que são partes Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia Elétrica e Valdir da Silva. Ministro Bresciani tem a palavra. Senhor presidente, na hipótese dos autos, o Tribunal Nacional do Trabalho da 4ª Região denegou a segurança. Em consulta ao sistema de acompanhamento processual da origem,
verifiquei que no processo em que proferido o ato dito coator, foi prolatada a sentença em 10 de maio de 2017, por meio da qual o meritíssimo juiz de primeiro grau julgou parcialmente procedente a reclamação trabalhista. Incide, então, a compreensão da súmula 14, item 3 desta 414, item 3 dessa Corte, razão pela qual, por este fundamento e com a dicção da Lei 2016, eu nego provimento ao recurso ordinário. Nega provimento. Doutora Cíntia. Excelência, pelo recorrido, com poderes nos autos, apenas o registro da presença. Apenas o registro. Obrigado, doutora Cíntia. Eu indago se há divergência. Não havendo, proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Vamos ao próximo. Relator excelentíssimo senhor ministro Douglas Alencar Rodrigues, processo RO 2031, dígito 60 de 2016, em que são partes Hélio Tsuruda e a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. Com a palavra o ministro Douglas Alencar Rodrigues. Senhor presidente, senhoras e senhores ministros, estou aplicando ao caso o item 3 da súmula 414 desta Corte em razão do julgamento da reclamação em primeiro grau, o que impõe a denegação da segurança. Muito bem, doutora Cíntia. De igual forma, excelência, apenas o registro da presença. Apenas o registro. Muito obrigado. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto do relator. Próximo. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo RO 80.108, dígito 74 de 2015, em que são partes Companhia Elétrica do Ceará e o Sindicato dos Eletriciários do Ceará. Com a palavra a ministra Adelaide. Senhor presidente, recurso ordinário em agravo regimental em mandado de segurança, ato coator que deferiu pedido de antecipação de tutela, determinação para suspender o uso de coletes com equipamento de gravação de áudio, vídeo e baterias acoplados, risco à saúde do trabalhador, presença dos requisitos do artigo 273 do CPC de 1973, dilação probatória. O meu voto é no sentido de conhecer do recurso ordinário, mas no mérito negar-lhe provimento. Nega provimento. Doutor Rafael. Excelentíssimo senhor presidente, peço vênia para fazer algumas considerações. Vossa Excelência tem procuração nos autos? Sim. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Excelentíssimos ministros, excelentíssimas ministras, apenas queria registrar, senhora ministra, o fato de que não houve prova de nenhum mal à saúde o uso dos coletes. Não existe nos autos originários nenhuma comprovação de que o equipamento faça mal à ergonomia do corpo ou risco de explosão. Pelo contrário, nós juntamos aos autos comprovação de que não há risco de explosão das baterias, o peso é completamente distribuído e adequado, é cerca de 900 gramas, comprovadamente não causaria mal a nenhum funcionamento ósseo do corpo ou muscular que seja. E, por outro lado, o que venho hoje ressaltar é que houve uma redução de aproximadamente 85% dos acidentes de veículo e quase 70% com motocicletas, desde que estamos utilizando os coletes. Então, há uma contrapartida muito maior para o próprio empregado do que o alegado. Ao contrário do que está sendo dito pelo sindicato, ao invés de causar danos à saúde, que não tem nenhuma comprovação, nós temos uma comprovação de redução imediata de acidentes e riscos aos próprios empregados. Senhor presidente, era o que eu tinha, agradeço. Bueno, muito obrigado, doutor Rafael. Eu indago se há divergência no voto da... Quer esclarecer alguma coisa, ministra Adelaide? Senhor presidente, só muito rapidamente, com a devida vênia das alegações da tribuna, que eu ouvi atentamente, eu registro aqui as folhas 11 do meu voto, que extrai-se do ato impugnado informações da ocorrência de acidentes decorrentes de explosão dos equipamentos presentes nos coletes dos trabalhadores. E ainda de que essa modalidade de colete causa incômodo, dor nas costas e irritação no pescoço, além de não preencher os requisitos exigidos por normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, por ser considerada EPI.
É só essa consideração rápida, Pois não, senhor muito presidente. obrigado. Eu mantenho o meu voto com a devida vênia dos argumentos do doutor Rafael no cumprimento aí do seu míster de defender o seu cliente. Muito obrigado, ministro Adelaide. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Relatora excelentíssima senhora ministra Adelaide Miranda Arantes, processo agravo regimental na ação rescisória 18.852, dígito 91 de 2016, em que são partes JBS S.A. e Silvano Salazar Rodrigues. Muito bem, com a... Quem é a relatora? Ministro Adelaide, com a palavra. Trata-se, senhor presidente, muito resumidamente, agravo regimental, ação rescisória, pretensão liminar indeferida, erro de fato não configurado, responsabilidade civil, culpa do empregador, acidente do trabalho. Eu conheço o agravo regimental e, no mérito, eu nego-lhe provimento. Se for necessário, senhor presidente, eu presto outros esclarecimentos. Nega provimento. Eu indago se há divergência. Não havendo, eu proclamo o resultado nos termos de voto da relatora. Nós ainda temos duas vistas do ministro Renato Lacerda Paiva. Podemos apregoar, ministro Renato? Então, vamos apregoar a primeira. Retorno de vista regimental, concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo RO 291, dígito 51 de 2016, em que é relator o excelentíssimo senhor ministro Alberto Bresciani, que votou no sentido de conhecer do recurso ordinário e, no mérito, negar-lhe provimento. Não participou do início do julgamento, excelentíssimo senhor ministro Lélio Bentes Corrêa. Não houve sustentação. Muito bem, com a palavra o ministro Renato. Senhor presidente, eu já encaminhei voto a vossas excelências. Aqui é o mandado de segurança implantado pela reclamante, foi indeferida antecipação de tutela, onde se pretendia a reintegração no emprego, ajuizou-se o mandado de segurança, deferiu-se a liminar para reintegrar, restabelecimento do plano de saúde. Sua Excelência, o relator está propondo o desprovimento do recurso. Houve também uma Então, portanto, versa sobre indeferimento, pedido de tutela antecipada, que pretendia a reintegração em emprego e o restabelecimento do plano de saúde. Indeferimento. Aqui, Sua Excelência faz uma longa análise e eu estou, em razão do quadro fático posto nos autos, estou acompanhando Sua Excelência para negar provimento ao recurso ordinário. Muito bem, acompanha o relator e nega provimento. Algum destaque nesse voto? Então... Senhor presidente, é nesse processo que eu vou pedir vista regimental. Vossa Excelência vai pedir vista regimental? Não é nesse não, é o outro. Desculpa. Então eu proclamo que a unanimidade decidiu-se nos termos do voto do relator. Junto a voto convergente ao pé do acordo, o ministro Renato de Lacerda Paiva o vistou. Vamos ao próximo. Retorno de vista regimental concedido ao excelentíssimo senhor ministro Renato de Lacerda Paiva, processo ação rescisória 15.902, dígito 12 de 2016, em que é relatora excelentíssima senhora ministra Maria Helena Malma, que votou no sentido de rejeitar a preliminar de inadmissibilidade da ação rescisória suscitada na contestação e admitir a ação rescisória no mérito julgá-la improcedente, cassando-se a liminar antes deferida. Muito bem, com a palavra o ministro Renato. Senhor presidente, aquele caso do Banco BESC, adesão à PDV, já também distribuí o voto a vossas excelências. Estou entendendo aqui que a decisão do Supremo Tribunal Federal que pacificou a matéria partiu da premissa exatamente da existência de plano de PDV através de norma coletiva,
de modo que eu peço vênia a Sua Excelência para divergir e julgar procedente a ação rescisória ante a violação do artigo 726 da Constituição Federal e desconstituir o acordo da 5ª turma e restabelecer a sentença que julgou improcedente a ação. E mantenho a liminar já deferida até o trânsito julgado da presente ação. É como voto. Muito bem. Vossa Excelência, então, diverge do voto da relatora. Ministra Delaide, Vossa Excelência falou que deseja pedir vista? Senhor presidente, eu recebi, o ministro Renato, muito gentilmente, sempre ele encaminha a proposta de voto, mas eu não estou em condição ainda de votar, eu vou pedir vista regimental. Senhor presidente, nós temos inúmeras situações similares a esta, né, do Banco BES, que ela não difere muito daqueles processos que Vossa Excelência também pediu vistas da Petrobras. Sim. Aqui é um pouco diferente, é verdade, é distinto. Eu vou manter meu voto, mas porque sempre com base no voto paradigma, que é do ministro Marco Aurélio, no recurso extraordinário 590-809, mas eu me reservo ainda, sem querer frustrar todo o debate, né? Porque eu sei que isso aí vai levar muito, o SDI vai debater longamente, profundamente sobre esse tema, e como os demais, então eu proponho que a gente faça esse debate depois do retorno de vistas da ministra Delaide. Muito bem, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, ministra Malma, apenas para antecipar meu voto, porque nós temos, na verdade, que nos adequar às decisões do Supremo Tribunal Federal. Elas devem prevalecer mesmo nos julgamentos de ações rescisórias, pois cabe excelsa Corte, a interpretação final dos dispositivos constitucionais. Por disciplina judiciária, deve-se aplicar o entendimento firmado pela Suprema Corte. E daí eu vou pedir vênia a Vossa Excelência para acompanhar a divergência do ministro Renato de Lacerda Paiva. E após o voto do ministro Renato, visto da manutenção do seu voto, da ministra Maria Helena, do voto convergente da presidência ao ministro Renato, pediu vista regimental a ministra Delaide Miranda Arantes. Eu peço notas, senhor presidente. Notas degravadas à Sua Excelência, ministra Delaide. Senhor presidente, eu desde lá quero deixar claro, como eu não estou em todas as sessões, que não me oporei se Sua Excelência, se os senhores pretenderem prosseguir no debate, mesmo com a minha ausência. Está ótimo, autorizado para... Muito obrigado. Muito obrigado. É uma forma de não sobrestar o julgamento. Bom, não tendo mais processos em condições de julgamento, eu quero agradecer aos senhores e senhoras ministros, servidores da jurisprudência, da taquigrafia, da secretaria, por que não agradecer ao doutor Jefferson Luiz Pereira Coelho, subprocurador-geral do Trabalho, enfim, a todos que participaram desta nossa 19ª sessão ordinária da Egrégia SDI 2, que iniciou hoje o semestre judiciário. Muito obrigado a todos e até a próxima semana.